Luísa, Juliana, Beta. Tudo bem, Beta? Tá sempre aqui nas nossas lives. Bruna, Henrique. Oi, Bruno, tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo por aqui também. A gente está começando agora a nossa live. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal entrar. Oi, Vicky. Tranquilo. E vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para falar um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem mais. A gente fez um convite para o pessoal, foi até do meu perfil de Instagram, às 10 da manhã. Olha, o Paurush está aqui. Tudo bom? Hi, Paurush, how Hi, are you? Parush, how are you? It's Carol good to também da have you here. LinkedIn, Oi, Caio, a Carol. turma toda aí. Então, gente, o Bruno, ele é um membro fundador do Instituto New Law e ele tem aí uma longa jornada super bem sucedida na advocacia. O Bruno é mestre pela FGV, o Bruno tem uma formação em liderança pela Harvard Law School, até ganhou o prêmio, né, Bruno, de melhor advogado daquele ano, né? Não, foi em 2009, o jovem advogado do ano, mas 2009, né? Tem muito tempo. Não sou tão mais jovem advogado assim, mas foi uma premiação da International Bar Association, da IBA, que é como se Uhum, fosse, como você falou no nosso convite, né, de uma hora atrás, que é como se fosse a ONU da advocacia, e todo ano eles uhum. fazem uma premiação do advogado jovem que tenha tido destaque e tal. Então eu participei e ganhei esse prêmio em 2009. Então já tem um Pronto, tempinho, então mas o troféu está aqui até hoje. maravilha. Então, o Bruno ele tem uma longa história na advocacia, ele é sócio de um escritório boutique muito bem sucedido. O Bruno tem essa formação internacional, o Bruno fala várias línguas, o Bruno é palestrante internacional. Nesse ano que passou, o Bruno falou na Rússia, o Bruno foi 2 vezes para a China, o Bruno foi convidado pela Câmara de Comércio da China para dar um curso online quando essa questão do corona explodiu lá na China. Então, o Bruno, assim, o Bruno é o único brasileiro, para vocês terem uma ideia, que está na Task Force da International Bar Association, essa OAB mundial, para o futuro dos serviços jurídicos. Então, o Bruno é esse advogado que pensa não só o presente do direito, mas o futuro do direito e o futuro da prática jurídica. Ele é sempre consultado por governos e por instituições nacionais e internacionais nesses momentos de incerteza, né? Por conta desse olhar que ele tem para o futuro, por conta dessa percepção que ele tem. Então não poderia existir uma pessoa melhor para estar com a gente, inaugurando essa nossa segunda semana de lives, enfrentando a quarentena com inovação e falando especificamente da situação dos escritórios de advocacia no meio dessa pandemia. Então o tema da nossa live de hoje é Covid-19, o fim dos escritórios de advocacia ou um novo começo. E eu vou começar essa nossa entrevista pela pergunta fundamental. E aí, pessoal, antes de começar, só para lembrar vocês que a live ela sempre fica salva depois. A gente vai deixar 24 horas aqui no Instagram, como ela fica normalmente, mas depois eu também vou fazer o upload desse conteúdo no meu Instagram pessoal, Isabela Ferrari 85, o Bruno deve fazer no dele. Mas a gente gosta que vocês acompanhem a gente ao vivo, porque aí vocês podem interagir. Então, se tiverem perguntas, se tiverem colocações, dividam com a gente e mandem as perguntas. Vamos começar pelo fundamental. Bruno, o que você está percebendo aí nesses primeiros dias em termos de impacto da pandemia no nosso mercado, no mercado jurídico? É essa necessidade, não é nem necessidade mais, né? Obrigatoriedade quase do home office, né? Então, como até eu Uhum, falei na nossa chamada, uma coisa é você fazer home office porque você uhum, pode, porque você quer, né? Porque você tem condições de estrutura para isso, o seu trabalho e sua atividade profissional permite. Outra coisa é uma obrigação para você fazer home office, né? Tirando uhum, aqueles serviços essenciais, pessoas que não podem. Então, quem trabalha numa padaria, quem trabalha num supermercado, não tem home office. A pessoa tem que ir, né? E essa é a grande preocupação de como você manter a saúde dessas pessoas para evitar o risco de contágio, né? São pessoas policiais, bombeiros e por aí vai, uma infinidade uhum, de profissões. Mas falando da advocacia, a gente realmente, da noite para o dia, teve que sair do escritório. Não só no meu, mas com certeza todo mundo que está assistindo está em casa. Eu não acho que ninguém está no escritório agora. E a gente teve que trazer o escritório para dentro de casa. Então, essa talvez seja a primeira grande dificuldade, né? Como se adaptar rapidamente para o home office, que não é simples. E nessa questão da obrigação de você ter o home office, o principal problema nem é o de estrutura,
e nem é o de você ter o computador e saber quais são os aplicativos importantes e tal. Porque isso não demora muito para você conseguir aprender, não, ainda que se você não tem essa prática. O pior problema é a questão da saúde mental. Eu acho que essa é a maior dificuldade inicial dentro de home office forçado, para você realmente conseguir trabalhar com a mente em paz, porque senão você não consegue produzir direito, né? O segundo ponto que eu vejo também, a gente vai falar melhor, mas já colocando aqui na mesa, é a questão da relação com o cliente, que ela muda drasticamente, né? Você não pode encontrar o cliente presencialmente, mas você tem que encontrar o cliente presencialmente, né? O meu caso, por exemplo, falando um pouco da nossa atividade lá, há vários clientes que são empresas, algumas médias, algumas pequenas empresas, que estão com muitos problemas para resolver, né? Questões trabalhistas, saiu ontem à noite a MP para tratar dessa questão trabalhista nesse período aí de Covid-19. Só para lembrar, aguardado. Bruno, sem querer te interromper, mas só para avisar o pessoal que a gente vai fazer muito em breve uma live especial sobre essa MP que foi editada ontem, tá? A gente está preparando com muito carinho esse conteúdo para vocês, para a gente discutir todas as questões que envolvem essa MP, porque acho que é um assunto também que interessa a todo mundo. Então, depois a gente vai tratar desse assunto em uma live especial. Fiquem atentos ao perfil do Instituto New Law, que lá a gente vai anunciar. Desculpa te interromper, mas já devolvendo para você. A ideia da live é essa, a gente trocar figurinha, bater bola. Vamos lá. Então, a questão da MP, falando um pouquinho, eu recebi essa MP ontem, eram 11h30 da noite, de uma sócia, e a gente avançou na madrugada. Eu não sou o sócio responsável pela área trabalhista no escritório, mas muitos clientes que vêm através de mim, enfim, estão lá com contratos para serviços de natureza trabalhista, e eu participo muito. Então, é muito complicado realmente isso. A gente passou a madrugada inteira acordado quase, eu dormi no início da manhã para poder depurar toda a MP, para entender. Hoje a gente vai soltar um alerta para os clientes, enfim. É uma grande confusão que está acontecendo. Então, o cliente precisa da assistência jurídica e ainda mais, né? Agora é o momento de parceria, de você realmente dar o braço para o cliente e mergulhar no problema dele e não se afastar achando que não vai receber honorário, achando que vai ser uma grande dificuldade agora, enfim. Agora é o contrário. Você tem que realmente entrar dentro do problema do cliente e ver isso junto com ele. Então, são dois problemas aí, dois desafios, não problemas, desafios que eu vejo. Esse home office forçado e a relação com o cliente que mudou muito. E aproveitando e conectando as duas coisas, eu queria te perguntar uma questão acho que mais prática que eu acredito que o pessoal que está assistindo a gente deva ter também, assim, nos seus escritórios. Por exemplo, a gente está sentindo isso muito na minha vara, né? O pessoal que me acompanha sabe que eu sou juíza e a gente também disponibilizou um telefone para as pessoas ligarem. A gente está vendo muita parte sem advogado ligando, pedindo informação, enfim. E aí eu queria saber como é que vocês estão se organizando no seu escritório para lidar com isso. Assim, vocês destacaram uma pessoa para responder as ligações, vocês estão ligando para os clientes. Como é que você faz isso e como é que você não deixa o desespero das pessoas por receber informação influenciar na organização da sua atividade? Então, como a gente tem um escritório boutique, né, a gente tem pouco contencioso de massa, então nosso trabalho é muito mais consultivo, a gente consegue, e é quase que uma cultura nossa no escritório, de criar grupos com os clientes. Então, há alguns clientes que têm políticas que não usam WhatsApp, enfim, a gente respeita isso e não tem, e o contato mais é por e-mail ou com WhatsApp diretamente com algum diretor jurídico, por exemplo. Mas naqueles clientes que permitem esse tipo de atividade, a gente faz muito isso. Então, nós temos vários grupos de WhatsApp com todos os clientes, ou a grande maioria deles. E a gente vai ali tirando a dúvida em tempo real, e a gente brinca muito que a gente só não responde enquanto está dormindo, porque não aprendeu ainda a fazer isso. Mas fora isso, a gente responde sempre. Então, essa assistência jurídica ela é constante. Né? É uma política que a gente adotou, a gente consegue trabalhar assim, a gente gosta e eu não tenho problema em responder o WhatsApp 11h30, meia-noite, para mim é super tranquilo. Nem sábado e domingo, porque sábado e domingo acabou, né? Todo dia é segunda-feira agora. Então, essa é uma dificuldade casa, que a gente está tendo semana, também, né? A gente está mim, trabalhando direto. Ontem é igual hoje, não tem diferença, né? Então, a gente conseguiu realmente fazer esses grupos de WhatsApp e isso otimiza muito o contato com o cliente, né? Então, por exemplo, no trabalho, a gente já solta em PDF para os grupos que a gente tem. Esse é um dos exemplos. Para não deixar o cliente desassistido. Então, central telefônica, hoje em dia, sinceramente, o contato ele é muito pouco por telefone. Ele é mais por e-mail, mas muito mais pelo WhatsApp. Entendi. A Beta também está falando, você deu a ideia do grupo de WhatsApp, a Beta também está falando. Posso deixar uma dica? Manda um e-mail geral comunicando home office e deixa um e-mail para centralizar. Também é uma boa ideia, né? Se você pode abrir para todos os clientes, quem são os seus clientes? Eu não sei se todos os escritórios podem
podem fazer isso, né? Não sei como é que fica essa É, situação. porque cada cliente tem um modo de trabalhar até internamente, né? Existem Uhum, empresas que proíbem o uso do WhatsApp. E proíbem mesmo, assim, entre os entendi. funcionários. Então também acabam proibindo também com os advogados. Então e a gente tem isso no escritório e não fala por WhatsApp com eles, por exemplo. Então falo só com o diretor Entendi. para uma dúvida qualquer. Mas a questão do e-mail acaba sendo a ferramenta mais utilizada, né? Muito embora eu acho que demora muito para responder, às vezes o e-mail não chega, cai na caixa de spam, no lixo eletrônico. Então, assim, para mim não funciona Uhum, muito bem. Mas é fundamental, sim, como foi dito, ter um uhum, aviso para todos os clientes que está todo mundo em home office, muito embora isso seja meio óbvio, mas é uhum. importante avisar. E existe uma coisa que a gente sempre fala no New Law, que é aquilo que, para ser um bom advogado, não basta apenas ter conhecimento jurídico, né? Chegou a hora também dos advogados pararem um pouco e estudar essa questão de gerenciamento de time, porque acho que essa também vai ser uma das grandes dificuldades, né? Gerenciar esses times à distância, pensar nas formas de fazer e de continuar entregando esse serviço mesmo durante essa situação e pensando na forma de se adaptar mais rapidamente, né, ao que a gente está vivendo. Uhum. Exatamente. Um dos pontos, né, que a gente aprende muito lá em Harvard, né, até no curso que eu fiz em 2015 sobre liderança para escritório de advocacia, que não é um curso só Uhum, de liderança, né, não é só uma questão uhum, de você deixar de ser um chefe para se tornar um líder, né, que há uma diferença brutal nisso, né? Mas um dos pontos muito lecionados lá nesse curso é a questão exatamente de você gerenciar time, como você contratar uhum. corretamente, como você motivar as pessoas. Esse é um ponto muito importante, porque, como você bem É. disse, o seu time hoje não está contigo no mesmo ambiente, né? Então, cada um está nas suas casas, mas está todo mundo trabalhando. E como você, eu não digo nem controlar, mas como você motiva aquele advogado para ele realmente se dedicar ao trabalho. Praia também aqui Uhum. no Rio, pelo menos ninguém pode mais, pelo menos por enquanto. É. Mas, enfim, para não fazer qualquer outra coisa, para assistir um filme ou para fazer, sei lá, para qualquer Uhum. coisa. Então tem que ter realmente uma rotina. Esse é outro ponto muito Uhum. importante, você criar uma rotina dentro do seu home office para você não achar que pode trabalhar num dia de 10 da manhã às 16, no outro dia de 16 a 1 da manhã, que você realmente fica perdido. Então, outra coisa também, não ficar de pijama o dia inteiro. Né? Exatamente como eu estou aqui hoje, já botei uma roupa como se eu estivesse no escritório, até Uhum. para você mentalmente se adequar melhor Uhum. ao formato correto, né? Quer dizer, Uhum. estou trabalhando, eu não estou em Uhum. casa descansando, de férias ou no meu final de semana. Uhum. Muito embora eu esteja com família, com tudo. Tá com família também é uma dificuldade, né? O Bruno tem duas Muito filhinhas grande. pequenas, então é sempre complicado também, né? A gente tá sempre trabalhando, sempre com a família. A gente precisa começar a criar uma rotina mesmo, como ele falou, para a gente poder entender quais são os espaços e quais são os tempos de cada coisa, né? E essa dica que o Bruno deu sobre criar uma rotina, eu também estou aplicando. É uma das dicas de produtividade. A gente vai ter essa semana, na quinta-feira, salvo engano, uma live com a Ana Paula Rala, falando sobre trabalhar em home office, as melhores dicas. Não percam. O Bruno, então a gente está falando do Covid, como o Covid está mudando a rotina da advocacia, as formas de fazer advocacia, mesmo que tenha tão pouco tempo, né? 3 dias, 4 dias que a gente está nessa situação, mas a gente imagina que ela vai durar, se o nosso combate à pandemia for bem sucedido, talvez 5 meses, se for mal sucedido, talvez 2 meses, né? Porque a questão é quando que 70% da nossa população vai estar infectada, né? Então, se tudo der Essa é a certo, pergunta de um vai milhão de demorar pra dólares, né? caramba. E se tudo der errado, vai ser muito rápido. Mas mesmo errado, acho que isso é situação de 2 meses, então a gente realmente precisa repensar como continuar trabalhando e produzindo nesse tempo. E aí eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte. A gente está acostumado com um determinado modelo de negócio na advocacia. Tem algumas empresas que funcionam de outra forma, mas esse modelo tradicional ele deve ceder ou deve absorver algumas modificações importantes. O que você está vendo em termos de mudança do modelo de negócio na advocacia em razão dessa pandemia? Que, lembrando, é uma pandemia que atinge o mundo inteiro. Então, não só a forma como a gente faz advocacia aqui no Brasil muda, como lá fora também. E até para aqueles que têm relação com escritórios estrangeiros ou que costumam atuar nessas ações, como é o caso do seu escritório, né? A gente imagina que essa mudança vai acontecer de forma ampla. Então, fala para a gente como é que você está vendo esse momento e o que você está prevendo que vai acontecer. Olha, para a gente não teve assim uma dificuldade tão grande em relação a essa disrupção, né, do físico para o virtual, exatamente por Uhum, conta do que você falou, de algumas parcerias que a gente já tem com alguns escritórios de fora. Então, por exemplo, uhum, e isso aí é muito comigo, né?
o seu head aí da parte internacional do escritório, eu tenho um horário dedicado para conversar com os parceiros na China. E o horário sempre é meia-noite, às 11 da noite, porque 11 da noite aqui são 10 da manhã lá, do dia seguinte. E é um horário que mais ou menos a gente consegue fazer. Do contrário, a nossa tarde aqui, a madrugada lá, fica muito confuso para poder falar. Então, ou é de manhã cedo, que ainda é a final da tarde, ou é à noite. Então, eu faço muito à noite. Então, eu uso muito o WeChat para isso, né, que é o WhatsApp desenvolvido pela Tencent, que é a maior empresa da China hoje, passou a Alibaba em 2018. E eu uso muito o WeChat para isso, videoconferência e também mensagem de texto. Giampiero, um abraço para você, Giampiero, advogado Tudo italiano, bom, que a gente fez Jaqueiro? uma gravação. É um grande amigo também, obrigado pela participação. Então, assim, a grande dificuldade que eu vejo hoje é da gente virtualizar a atividade profissional. Então, o que o advogado precisa saber? Aplicativos interessantes para você ter a gestão do teu escritório virtualmente falando. Eu destaco 2 aplicativos aqui já de cara. Um é o Asana, que você conhece bem, que a gente usa isso internamente, né, Isa, no New Law também. O Slack também é um aplicativo muito importante, muito interessante, que ele é um WhatsApp melhorado. Então você pode fazer ligações igual ao WhatsApp, mas você também tem lá um gerenciador de tarefas. Então é muito importante, exatamente a pergunta da Isa anterior, vocês não podem controlar o advogado, né, olho no olho, mas você tem que, de alguma forma, puxar dele o que ele está fazendo, né? Então vamos lá, a gente tem os prazos são suspensos, né? Mas assim, tem muita coisa acontecendo ainda no escritório, o escritório não está parado. Muita consultoria, muita reunião, videoconferência, por exemplo, agora virou uma realidade para a gente louca. Eu estou fazendo uma média de 4 a 5 videoconferências por dia, exatamente para tratar de dúvidas, seja trabalhista, seja de recuperação de empresa. Algumas empresas já estão se precavendo porque vai acontecer, né? O presidente do Fed de St. Louis, nos Estados Unidos, ontem falou em 30% de desempregados nos Estados Unidos. O Benchimol da XP falou ontem, numa previsão dele, de 40 milhões de desempregados no Brasil. Nós temos 220 milhões de habitantes, né? Que uma população economicamente ativa, eu não sei de quantos, mas é menos que isso. Ou seja, quase, sei lá, quase metade do Brasil vai estar desempregado. Se esse cenário realmente se desenhar, é uma tragédia. Então, os clientes estão desesperados por informações, ninguém tem, né? Então, tecnologia é o ponto número 1. Então, o uso do Zoom para videoconferência, a gente tem o Zoom Business, né? Que é um Zoom que você não tem tempo definido para videoconferência, pode falar por horas, até 100 pessoas numa sala. Eu tenho usado isso diariamente, várias vezes ao dia. É muito caro o Zoom Business? Não, eu acho que é cerca de $14 por mês ou $19 por mês. É uma coisa que o escritório pode custear. Sim. No máximo R$100 por mês tem uma conta. Mas tem o gratuito também. O gratuito permite 40 minutos de videoconferência, né, por sessão. Depois ele encerra. Você pode fazer uma outra, enfim. Para quem não tem reunião longa, é até uma possibilidade. Mas tem o Google Hangouts também. A Elisa está perguntando aqui quais são os aplicativos, então vou repetir. Um deles é o para gestão de escritório. A gente usa o Asana. E eu uso também o Slack com alguns clientes que usam o Slack internamente. A gente também tem que usar o Slack para fazer o contato com eles. Então, Asana... sem querer te interromper, Bruno, desculpa. Só destacar que esses 2 aplicativos, o Asana e o Slack, permitem que você atribua tarefas para os seus funcionários, por exemplo, para uma pessoa determinada, né? E é muito interessante porque aí você controla a produtividade, porque o que eu vi essa semana foram algumas pessoas falando que elas trabalham em empresa, em jurídico de grandes empresas, e aí elas estavam em home office. E aí o controle, o controle, né, para saber se elas estavam trabalhando ou não, era verificar se o mouse estava mexendo. Aí as pessoas falando assim, botei o mouse no meu gato. Então assim, gente, não é para você controlar se a pessoa está sentada na frente do computador, você precisa saber se o trabalho está sendo feito, né? Isso é o mais importante. Então, esses aplicativos eles são muito bons por isso, por poder atribuir tarefas e por dar prazo. E aí você consegue controlar se a pessoa fez o que precisava ser feito ou não. Desculpa, Bruno, agora voltando para você. Não, imagina. Exatamente. Então, é exatamente isso. Então, medir produtividade, se o mouse está mexendo ou não. Eu até recebi um vídeo de brincadeira de alguém que colocou o mouse amarrado no ventilador que mexe, então o mouse ficava mexendo, enfim, mas isso é uma bobagem. Não Só funciona. Dizendo aqui, ó, para Camila, a Beta já te respondeu, tá vendo? Com S e Slack, ela escreveu direitinho. Exato, a Asana conhece o Slack, SLACK. Tá, Advogados do Futuro também, Maiara e Cíntia, lá de Sinop, um abraço, Larissa, Oi, meninas. Larissa da OAB da Paraíba também.
turma toda aí presente, participando. Então, assim, esses são alguns aplicativos. Um outro, por exemplo, gerenciador de arquivos. A gente usa muito o Dropbox, né, para você poder mandar arquivos, receber arquivos, e aí de tamanhos diversos de arquivo. Às vezes, por e-mail, você não consegue mandar um arquivo, a capacidade do e-mail não permite isso. Enfim, então você pode usar o WeTransfer ou você usa o Dropbox, que ele é mais completo, ele é um gerenciador de arquivo, ele fica na nuvem, eu vou lá e pego, eu faço um upload, enfim, é muito bom para você usar também no escritório. Com essas ferramentas só, Isa, que eu já te falei, a gente já consegue praticamente ter um escritório pronto para funcionar. Então você consegue ter acesso ao cliente, você consegue acompanhar a produtividade do seu time, você consegue fazer as suas tarefas, né, fazer o prazo, porque isso tudo é eletrônico hoje em dia, você consegue prestar consultoria através de um parecer ou uma videoconferência, ou seja, 90% está resolvido em relação a isso. Ô Bruno, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu estou vendo muitas pessoas aqui na nossa live que são advogados autônomos. E os advogados autônomos estão em casa nesse momento sem poder sair. Você, que é um cara da captação de cliente, né, um cara que leva muito cliente para o escritório, até pela sua atuação, pelo simbolismo, né, que você traz, pela referência que você é, pela confiabilidade que você passa, o que você diria para essas pessoas que estão em casa sem saber como captar cliente? Porque a gente sabe que vai ter muito problema por conta dessa situação. Já está tendo. Só que a gente também sabe que a OAB não deixa fazer autopropaganda. Então, como é que fica assim essa captação de cliente nesse momento de crise se você não pode ter o seu escritório para a pessoa ir e te ver? Você acha que a OAB vai editar algum outro tipo de normativo nesse período de pandemia ou não? Porque a gente viu, por exemplo, o Conselho Federal de Nutrição permitindo que os nutricionistas atendessem online, né? Isso era uma coisa que era proibida e eles permitiram por conta da situação excepcional. Eu não sei se a OAB está pensando em alguma coisa ou se você acha que a OAB poderia pensar em alguma coisa. Como é que você está vendo essa situação dos autônomos que estão aí preocupados porque precisam trabalhar, todo mundo precisa, estão vendo que tem uma oportunidade que está dando um monte de problema em todos os campos e precisam captar clientes sem poder sair de casa? Olha só, a resposta eu acho que está exatamente no final dessa tua pergunta agora, sem poder sair de casa. O advogado não pode sair de casa e o cliente também não pode sair de casa. Então, como é que a gente se comunica com potenciais clientes, né? Não com os clientes que a gente já tem, porque isso é óbvio, mas com os potenciais clientes, usando a internet. Aí você lançou a pergunta e a dúvida, né? Mas você não pode fazer publicidade. A publicidade gratuita você pode fazer. Então, você tem o seu perfil como advogado, você tem o perfil do seu escritório no Instagram ou no Facebook, enfim. O site, sinceramente, eu acho que hoje o website do escritório é mais importante como um posicionamento da marca do seu escritório e como se fosse uma caixa postal do correio e menos como algo realmente efetivo ali para você. Então, eu acho que a propaganda que você pode fazer, e entra aí na questão do marketing jurídico, eu acho que o Instagram é disparado o primeiro ponto e os clientes também estão no Instagram. Então, acho que esse é o contato. O LinkedIn, talvez, para você conseguir uma parceria com algum outro escritório, né? Porque você tem o chamado Legal Process Outsourcing, que é você contratar um escritório e contrata o outro. Então, a questão de você procurar o cliente, você disponibiliza o teu serviço no Instagram, entendeu? De forma gratuita. E isso não é vedado. Isso não é vedado. Flexibilizar, talvez, o conteúdo patrocinado, que acho que essa é talvez a tua pergunta, não sei se a OAB ela vai tratar disso agora. O que a OAB está tratando agora, e que foi um ponto muito sensível, é a criação de um fundo para auxiliar advogados que eventualmente terão problemas, isso vai acontecer, financeiros, por conta de redução de honorário, né? Por exemplo, quem advoga para um comércio que fechou, o comércio não recebe e não vai pagar o advogado. Isso é automático. Mas o processo continua, o advogado não vai abandonar a causa e vai trabalhar de graça. Então a AB está cuidando, o Conselho Federal está cuidando desses advogados que terão esses problemas, e esses problemas vão chegar e não vai demorar muito, infelizmente. Mas vamos tentar reduzir esse prejuízo da melhor forma. Então haverá um fundo para doações, enfim, quem quiser doar. Isso ainda vai ser anunciado de forma mais completa, mas já há esse desenvolvimento aí no âmbito do Conselho Federal. Mas acho sim, voltando, que a publicidade do escritório pode ser feita tranquilamente. É o que a gente faz, o meu perfil pessoal, enfim, todo mundo faz. E de forma gratuita. E com isso você já consegue fazer a exposição do seu trabalho, entendeu? E aí o cliente acaba naturalmente vindo. É só uma questão de você, claro, ter ali a noção de como você consegue chegar no cliente, né? E aí entra toda uma questão de você, de personal branding, de você entender
qual é a tua área que você atua, onde é que está o cliente que você quer chegar. De repente, você se apresentar para estabelecimentos comerciais que estão no Instagram, através do perfil, você manda uma mensagem direta, um direct, enfim. Dá para fazer. Tá? LinkedIn também é outra ferramenta muito boa. Você tem lá o e-mail, que é o e-mail do LinkedIn, né? Quem não tem a versão paga, você tem um limite de e-mails. É e-mail, né? Não é com i, não é com e. E você tem direito a mandar alguns e-mails. Você também manda para escritórios, você manda para parceiros, você manda para empresas. Olha, eu estou aqui, me coloco à disposição. Eu acho que esse é o que a gente pode fazer agora em relação a novos clientes, né? Você lançar alertas, você fazer artigos, você soltar artigos na internet, no Instagram também, você fazer uma apresentação. A MP Trabalhista agora, por exemplo, você fazer um compilado de tudo que está acontecendo e soltar isso na internet, é por aí. Você falou duas coisas, Bruno, que eu concordo muito, assim. A primeira é se apresentar para escritórios, porque o que está acontecendo, gente? A gente tem que lembrar que a gente está com uma restrição aérea gigantesca, então, às vezes, não sei se está tendo audiência em algum lugar, talvez as urgentes, mas se alguma coisa precisar ser feito em alguma outra cidade, em algum outro estado, talvez seja de interesse dos escritórios, que naturalmente mandariam um advogado lá, até para despachar com o juiz, ou despachar em um plantão, uma urgência, alguma coisa assim, contratar alguém que já esteja no lugar, né? Então essa acaba sendo uma possibilidade. E um outro ponto que você tocou, que é muito sensível para mim, que a Caroline até já destacou aqui, é a questão da produção de conteúdo. Eu acho que o advogado ele consegue se posicionar nesse momento, mostrar a sua qualidade também, de repente usando as redes sociais para produzir conteúdo jurídico. Então, por exemplo, se eu sou uma advogada trabalhista e saiu SMP, você coloca algumas coisas bem didáticas, que aí o público já te conhece e te reconhece pela qualidade e pela referência. É uma forma de você estudar, tá sempre se melhorando e também mostrar aquilo que você sabe para a sua clientela, né? Eu tô vendo muita gente, assim, muitos advogados autônomos que são muito qualificados que eu conheço fazendo lives, falando sobre as situações, enfim. Eu tenho uma amiga em Fortaleza que ela é advogada desse campo de família e ontem ela estava fazendo uma transmissão ao vivo muito interessante, dividindo a experiência dela, falando que nesse momento de Covid ela tinha conseguido, através da negociação, da mediação, restabelecer alguns acordos de visitação entre mães e pais, né, na pandemia, que ela estava feliz por isso, enfim. Então é muito interessante, assim, dividir a sua experiência, trazer insights para as pessoas, produzir conteúdo relevante e, ao mesmo tempo, você também se posiciona como uma pessoa de destaque naquele mercado, né? Ô, Bruno, e aproveitando que a gente está... Desculpa. Não, eu ia fazer um gancho... Fala, Desculpa, agora fala, você. Tá tendo delay aí, não, fala você. Não, só fazer um comentário da pergunta da Beta, que ela falou agora sobre a questão de captação de clientela. É uma questão muito sensível, né? Porque o que o Código de Ética fala é que você não pode oferecer o serviço de forma direta ou indireta, se eu estou lembrado bem isso, de forma a você gerar captação de clientela. Mas, assim, quando você expõe o seu trabalho, sobretudo com conteúdo técnico, né? Então, a MP Trabalho talvez um bom exemplo agora, não vejo como captação de clientela. E talvez, se você conhece algum estabelecimento, enfim, que você já tem uma relação, e você se apresentar, eu não vejo como talvez uma captação de clientela. Talvez fosse uma coisa muito escancarada, muito... qual é o problema, né? O que seria captação de clientela na minha concepção? É você quebrar realmente, você desequilibrar em relação a outros advogados. Então, eu tenho, que seria, por exemplo, o conteúdo patrocinado na internet, que hoje é proibido. Então, se eu sou um escritório muito grande, eu tenho muito dinheiro, eu sou um advogado, enfim, autônomo, mas que tem uma condição financeira mais favorável, eu vou e faço um anúncio patrocinado milionário, ou de milhares de reais, e vou ter realmente muito mais anúncio do que outros advogados. Então, naturalmente, o meu trabalho aparece muito mais, né? Isso eu concordo que é um problema e há vedação para isso, claro e tal. Mas se você tem algum comércio, algum contato já com alguma empresa, que eventualmente você não seja advogado daquela empresa, ou não seja advogado daquela área daquela empresa, você pode, de repente, se colocar à disposição. Preocupação maior, eu vejo hoje, é dos advogados que trabalham para a pessoa física, né? Porque essas realmente têm um problema seríssimo. Porque você vê estabelecimentos fechando, a pessoa não recebe salário, né? A MP agora autorizou suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. O que acontece nesses 4 meses? Né? Então, há uma série de dúvidas aí que fica para uma live posterior aí do New Law, mas fica essa dúvida no ar, né? Então, assim, o momento agora ele é muito drástico e vai atingir também a advocacia. Então, a gente também tem que um pouco
flexibilizar isso sem, obviamente, violar as regras do Conselho Federal. Ô, Bruno, vamos falar então um pouquinho de coisa boa no meio dessa confusão toda, assim, daquilo que é possível dizer que há de bom, né? Entendendo que é um momento muito difícil, que é um momento triste para todo mundo, que é um momento de muita preocupação, mas o que pode acontecer em termos de abertura de mercado na advocacia, né? Por que eu estou perguntando isso? A gente vê como as circunstâncias da vida se refletem diretamente nesse mercado da advocacia de forma muito rápida. Então, por exemplo, quando a gente começou a ter o fortalecimento da Operação Lava Jato, abriu-se um novo mercado na advocacia, que era a questão do compliance. Né? O compliance que a gente não tinha tradução no Brasil, que já era uma coisa que existia há muitos anos, há décadas nos Estados Unidos, começou a chegar mais forte. Os advogados que se especializaram nessa área começaram a ter muito trabalho, começaram a ter um mercado muito bom. Você vê algum mercado específico que poderia ser aberto em decorrência dessa pandemia? Porque a gente sabe que se alguma coisa né, se houver espaço, essa é a hora do advogado começar a se preparar, essa é a hora do advogado começar a estudar, né? Se daqui a 4 meses vai ter uma oportunidade de trabalhar no campo XYZ, a hora de começar a se preparar é agora. Você consegue ver alguma coisa específica? Bom, vamos falar de coisa positiva, mas puxando um pouco para o lado negativo. Enfim, que as oportunidades também aparecem nessa época, né? Vídeo, Airbnb, Spotify, que nasceram em momentos de crise, né? Crise profunda ali em 2008 e tal. Bom, o que eu vejo é o seguinte, como você bem falou, ao início da Operação Lava Jato 2014, gerou aquela busca por programas de compliance, né? Ninguém sabia o que era isso, era uma coisa do outro mundo. E os escritórios passaram a oferecer esse serviço. Lei de proteção de dados também, né? Que supostamente entra em vigor em agosto. Uma corrida também frenética por estruturar um DPO, enfim, escritórios também sendo contratados para poder auxiliar nessa questão da proteção de dados também, que é uma novidade que ninguém estava preparado para isso. O que acontece hoje com relação à Covid-19 e o impacto nas relações? Né? Eu vejo muito uma questão primária de agora, e o que aconteceu ontem expressa bem isso. A área trabalhista agora voltou a explodir. Né? Muitos falavam na morte do direito do trabalho com a reforma trabalhista, chegaram até a cogitar a extinção de vara do trabalho, justiça do trabalho. Pelo menos nesse momento atual, para quem é advogado da área trabalhista, é uma grande oportunidade para você realmente ajudar as empresas agora a se reestruturar nesse período. A gente não sabe, como você bem falou, quanto tempo isso vai durar. Por quê? Não é só o tempo de isolamento. Você tem o tempo também das pessoas que vão criar um trauma muito grande, e esse é um ponto importantíssimo, porque esse isolamento fechado é como se tivesse uma prisão, né? Esse isolamento forçado. Eu estou preso em casa, todo mundo está preso. E aí você gente, vamos ressignificar. A gente precisa ressignificar. Nós estamos protegidos dentro de casa. É isso. Vamos lá. É isso. Mas vamos lá. Eu estava vendo um artigo ontem da Fundação de Saúde Mental, Mental Health Foundation, exatamente sobre isso. Quais são os gatilhos mentais que você tem que trabalhar na sua cabeça para você não pirar, vamos dizer assim. Uma delas quadros depressivos podem ser muito comuns agora. Porque você realmente mudou a tua vida, né? Da noite para o dia, então ainda tem a questão da crise, uma série de problemas e tal. Você fica longe de parente, longe de amigo, isso é uma tragédia para a sua mente. Então, é você tentar manter muito contato com essas pessoas, sobretudo aqueles que moram sozinhos, são os que mais precisam de ajuda. Essa é uma das dicas que eles dão, muito importante. Mas por que eu estou falando isso? Então, essa reestruturação das áreas da advocacia vão acontecer muito em função disso. Então, há um desespero muito grande por correr atrás e tentar resolver. Então, a área trabalhista agora, eu vejo como uma grande área para você trabalhar. Outra que deve acontecer daqui a pouco, muito em função da crise que vai perdurar, é de recuperação de empresa. Muita empresa vai ter que ou pedir uma recuperação judicial, ou vai ter que fazer uma fusão. Então, o M&A talvez seja uma terceira área que já estava em franca em aceleração, mas talvez agora até aumente, né? Porque empresas menores vão ter que se fundir para não quebrar. Então, sobre esse assunto, o pessoal não costuma saber o que é M&A, porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Eu mesma só fui ter alguma noção do que era M&A quando eu estava em Harvard, porque uma grande amiga minha, Thaís Gasparian, que vai participar de uma live com a gente falando sobre M&A, me explicou que M&A é Mergers and Acquisitions. Queria te pedir só para explicar bem rapidamente para o pessoal assim, o que é M&A. Na verdade, Mergers and Acquisitions são fusões e aquisições, né? A gente até aprende essa disciplina
na faculdade, mas isso não é uma disciplina, né? A M&A hoje em dia deveria ser uma Não é disciplina. da minha época. Na minha época Pois é, não tinha mas isso, a não. gente fala em fusão e aquisição. Ponto. Mas só aprende o que é isso, assim, né? Mas você não Uhum. mergulha nessa disciplina, que é uma disciplina fundamental. E eu acho que você vai falar muito disso na live de sexta-feira também com o Luciano Vital, sobre o futuro dos negócios e dos investimentos, né? Então, o que vai Ótimo. acontecer aí agora com relação às empresas, né? Porque realmente essa quebradeira deve acontecer, mas você vai ter que enfim, auxiliar nessa questão. Então, os escritórios também podem trabalhar nisso. A Ana Paula até está falando aqui, a Ana Paula Alan, que o M&A é uma... serão áreas que cresceram muito nos escritórios por conta da realidade atual, e é isso, Ana, você tem que estar coberta de razão, mas é aquela questão, né? Mesmo na crise, você tem que trabalhar, e o advogado tem que trabalhar, a gente está aqui para isso, né? Às vezes, advogado sempre trabalha quase sempre com um problema, né? Então, em crise ou É. fora da crise, né? Você sempre tem um processo, nunca é uma conversa muito agradável, né? A não ser quando você vai fazer uma fusão bacana de uma empresa com a outra, mas geralmente são problemas que a gente lida. Então, enfim, o momento é de crise, a gente tem que realmente tentar auxiliar os clientes e se colocar à disposição para novos clientes que vêm por aí. Mas voltando, então as áreas seriam trabalhista, M&A e recuperação de empresa. Eu vejo essas como as três principais para esse período agora. Ótimo, né? Ótimo. Ô, Bruno, divide com o pessoal sobre a sua visão da advocacia mais macro, assim, dessa advocacia que consegue se adaptar às crises. De repente, algum insight que você tem, até em razão da sua experiência internacional, desse curso de liderança que você fez, divide com a gente um pouco desse seu conhecimento, assim, para a gente tentar entender, para que eu possa entender, assim, de uma forma mais estruturada e eles também, por que você é um advogado tão diferente? Assim, por que você consegue construir tanta coisa? Como é que você consegue trazer tanta gente relevante, fazer tanta coisa importante, estar sempre conectado com o que acontece fora? Você acha que o advogado ele tem que ter alguma ideia de negócios, de business? Você recomendaria algum tipo de leitura para pessoas? Como é que você aprendeu a exercer de forma efetiva essa sua liderança? Você não parece ser um cara muito extrovertido, não, né? Assim, não me parece ser um cara muito extrovertido, mas você, assim, não tem, gente, não tem um evento que o Bruno vá, que ele não volte, sem brincadeira, com os 30 cartões das pessoas mais bizarras do universo. É impressionante, eu fico muito impressionada. Conta pra gente um pouco como você faz isso, qual é o segredo? Na verdade, enfim, obrigado pelas palavras, não é isso tudo, mas vamos lá. A questão é a seguinte, como é que eu comecei, né? Falar um pouquinho contar um pouquinho da história de vida é interessante, é bacana. Uhum, A primeira coisa que eu acho que é fundamental e todo mundo pode fazer, tá, gente? Inclusive quem não tem domínio do inglês, com o Google uhum, Tradutor hoje e, sobretudo agora, com essa virtualização dos contatos, você consegue fazer isso muito melhor, então, do que era feito antigamente. Mas o primeiro, ter uma noção de mundo, uma noção global, isso é muito importante. Você tem que saber o que está acontecendo no uhum, Brasil, mas não ficar só preso ao que está acontecendo aqui. Você tem que também uhum, buscar informações de fora. Então, o que a Isa uhum. falou de leitura também é muito interessante. Vou até pegar aqui um livro, peraí. Aqui. Tem 3 livros aqui, ó. Um é do Richard Susskind, Moral Lawyers, que eu Uhum. acho talvez aí a Bíblia para esse momento atual. Quem não conhece o Richard Susskind, ele é o maior autor de direito e tecnologia do mundo, ou talvez o maior especialista hoje na atualidade. Inclusive na pesquisa que a gente fez da International Bar Association, ele apareceu como principal autor principal autor em direito e tecnologia, né? Então é um cara muito bom. Esse Uhum, é um dos livros dele, tá? Um outro uhum. livro também que tem muito a ver com o momento atual, não é tão novo, mas é o Digital Justice, do Ethan Cash, que Ai, a gente conhece, maravilhoso né, esse Isa? livro. E da Orla, que é professora de Israel, que Maravilhoso. você também conhece, teve com ela. Ah, Bruno, eu queria Você citou, aproveitar né? para falar Fala. para eles, sem querer te interromper. Você falou sobre 2 livros que estão em inglês. O do Susskind não tem tradução em português, até onde eu sei. Não sei se tem em espanhol. O do Ethan não foi traduzido ainda, mas a gente no Instituto New Law fez uma parceria com a Thomson Reuters e em breve a gente deve lançar um livro chamado Justiça Digital, que é exatamente sobre isso, sobre as transformações na justiça,
esse fenômeno das cortes online que está acontecendo no mundo inteiro, que está se consolidando no Brasil, quais são as habilidades que o advogado precisa ter nesse momento, novas formas de exercer a advocacia mediadas por tecnologia, então fiquem atentos, porque esse lançamento deve acontecer daqui a pouco. A gente vai anunciar tudo no perfil do New Law, quando chegar a hora, e vai ser um texto em português, que traz também o que existe de ponta, o conhecimento de ponta no mundo, oferecido em português de forma didática para todo mundo. Né? Uma parceria que a gente fez com a Thomson Reuters, a gente está bem feliz. Porque a gente acha, né, Bruno? E o Susskind falou isso essa semana no Ele LinkedIn fez uma dele. convocação mundial, né, para Online Codes chegar logo, porque não dá para esperar. Não dá para esperar mais. E tem como fazer, né? A gente poderia estar fazendo agência por videoconferência, a gente poderia ter criado a estrutura para fazer isso, né? Então, agora, assim, não fez por querer, vai fazer por necessidade. Você viu, Isa, o Senado fez a primeira sessão virtual da história, e isso eu achei fantástico, porque foi uma sessão virtual para votar o decreto de calamidade, mas um dos senadores estava infectado com a Covid-19, ainda está, e ele participou, porque assim, era um sintoma leve, e ele conseguiu participar da casa dele. Contaminado por um vírus que ele tinha que ficar isolado da família, mas ele acessou o computador, né? E pronto, e participou. Ou seja, redução de custo. Quantas passagens aéreas não foram economizadas pelo Senado? Cortou um pouquinho, mas o Bruno já volta. Vamos esperar. Então, retomando, a gente conseguiu ouvir ele de novo, o nome dos livros, e ele falou do Tomorrow Lawyers, do Richard Susskind. IND. Travou, o Bruno travou para mim também, mas ele já vai voltar. SUSSKIND, Tomorrow Lawyers, ou Advogados do Amanhã. Até um colega nosso deu um livro que chamou O Artigo até nesse livro. Tem vários artigos interessantes, são estudos de homenagem ao professor Richard Susskind. O Bruno saiu, ele vai voltar já. Tema da live, gente, eu vou começar a deixar tema de live congelado aqui, né, naquela publicação. O tema da live são os efeitos do Covid nos escritórios de advocacia. Bruno, então você estava falando, eu retomei com o pessoal os 2 livros que você indicou. Pessoal, desculpa, mas a internet ela é assim, né? É como se a gente estivesse andando de carro, o carro que furasse um pneu, né? Mas é isso aí, vamos em frente. Então, acontece. Bom, então o que eu estava falando? Falando sobre a questão do Senado, então, enfim, votação do Senado virtual, todos os senadores nos seus computadores, só acho que o presidente em exercício, né, o Anastasia, que estava acho que no Senado, né? Mas o presidente Alcolumbre está com a Covid-19, mas um outro senador que também está infectado, ele participou da reunião, da sessão. Então, enfim, o custo jogado a zero, talvez só o custo de você montar a equipe ali da hora para quem está no Senado, mas quem está em casa abre o notebook e conecta, ou até pelo celular, é gratuito. É impressionante a economia. Então você imagina essas sessões do Senado, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas Estaduais, Câmara de Vereadores, imagina um poder legislativo virtual. Mesma forma para o Poder Judiciário, que é o que você falou. Sessões de tribunal, o advogado poder despachar com o desembargador, de repente, à distância, se não for possível despachar presencialmente, enfim. Isso ajuda muito. Porque senão o advogado tem que ficar horas esperando no tribunal para poder falar com o desembargador, porque está em sessão e tal. É complicado você casar as agendas, isso é fato. Isso ajuda muito, então, a você reduzir as distâncias, né? A gente fala muito de tecnologia e parece que está um distanciamento, na verdade a gente está aproximando. Nós temos agora 70 pessoas reunidas virtualmente para poder debater o que seria impossível. A gente tem gente do Brasil todo aqui participando. Então, não fosse a tecnologia, isso não seria possível, né? Então, essa questão do Senado é um exemplo muito emblemático e eu estou muito animado com isso. Mas espero que todo mundo mude realmente o mindset de hoje para frente, porque realmente a gente pode ter uma economia brutal para os governos e uma celeridade, né? uma tomada de decisão muito mais rápida e você abrir um espaço muito maior, não só para advogado, mas para a sociedade como um todo.
Uhum. Eu também concordo plenamente. O Lumen perguntou, eu vou falar de novo, o tema da live é Covid-19, o fim dos escritórios de advocacia ou um novo começo? E agora, pessoal, aproveitando que a gente já está indo aí para os nossos minutos finais, eu falei para vocês que o Bruno ele é o único brasileiro na Task Force da IBA para o futuro dos serviços jurídicos, então ele já estava pensando o que seriam os serviços jurídicos do futuro, que eu acho que vão ser muito mais trazidos pelo presente, depois da experiência traumática que o mundo inteiro teve com o Covid, né? É uma transformação mundial, né? Não é só uma coisa do Brasil. Então, fala pra gente, Bruno, quais tendências que vocês identificaram nesse estudo e o que você acha que vai mudar nesse cenário de advocacia? Também, claro, né? Porque a gente nunca dá só a notícia. Fala pra gente o que você sugere. Ah, tinha um terceiro livro. Depois eu volto para você. O terceiro livro está aqui. E aí... Peraí. Tá. Tá aqui, ó. Esse é de um professor do New Law, tá? The Trust Revolution, do Todd Henderson. Todd Henderson é professor da Universidade de Chicago, uma das maiores autoridades em direito e economia do mundo, e é um cara genial. Esse livro também fala sobre a digitalização da confiança, como isso vai revolucionar o negócio e os governos. Vale muito a pena também. The Trust Revolution. The Trust Revolution. A revolução da confiança. Muito bom. Eu vou pedir também para o pessoal liberar em breve a aula do Todd Henderson para todo mundo acompanhar, a gente legenda em português, eles vão poder ter um contato mais próximo com ele. Bom, então voltando nesses últimos minutos, eu queria te pedir para falar sobre aquilo que vocês identificaram em termos de tendência no estudo que a IBA, que é a International Bar Association, essa OAB mundial, fez sobre o futuro dos serviços jurídicos, aquilo que você acha que vai acontecer mais rapidamente por conta da pandemia. E eu queria que você desse algumas dicas concretas para o pessoal que está ouvindo a gente sobre como eles podem se preparar para serem pioneiros assim nessas mudanças, né? Para não serem carregados, levados pela mudança, afetados negativamente, mas para serem protagonistas dessa mudança que a gente já está vendo começar a se desenhar com coisa de 3 dias de Covid no Brasil, né? Legal. Não, exatamente. O grande problema é esse, né? Você dorme de um jeito, aí acorda com outro, né? Você não sabe o que acontece. Então, o mundo está mudando exponencialmente, muito por conta dessa. Já mudava, né? Mas agora por conta da Covid, então é uma loucura. Cada dia é um decreto novo que vem, é um lockdown diferente, e o lockdown está aumentando, e você não sabe realmente o que faz. Então, o que eu acho? Essa pesquisa da IBA, ela foi feita em 2017 e está super atual até hoje, por conta dos resultados, né? Foi uma pesquisa que foi feita por um grupo de 20 advogados de todos os continentes. Eu representei o Brasil nessa pesquisa. E a gente liderou uma pesquisa global, né? Não só falando com alguns consultores que prestaram uma consultoria para esse projeto. O Susskind foi um deles. David Wilkins, vice-reitor de Harvard, também foi outro professor que prestou consultoria, dentre tantos outros. E falamos também com advogados e também pesquisamos vários artigos falando sobre o futuro do direito. Fizemos uma grande pesquisa também em artigos científicos. Bom, para saber quais são as preocupações, né? Então a gente observou que a minha conexão está um pouco ruim, eu estou te vendo travado. Não sei se está me ouvindo. Tá. Vamos torcer para não cair. Bom, está me ouvindo? Me ouve agora? O pessoal escreveu que está ouvindo aí, Maiara e Cintia estão me ouvindo, né? Eu não estou ouvindo a Isabela, mas eu posso continuar falando aqui também. Tá bom. Então, pessoal, essa pesquisa ela buscou tentar entender qual é a preocupação. Eu estou com som? Tá bom. Ana, eu vou falando então. Isabela, a gente não te ouve, tá? Eu vou continuar falando aqui. Tá bom. Bom, pessoal, vamos lá. Então, a bola está comigo. É o seguinte, essa pesquisa, ela procurou saber qual é a grande preocupação dos advogados com o futuro da advocacia, tá? Então,
O que a gente conseguiu aí buscar, né, de resultado? Fizemos uma pesquisa, então, global, com todos os advogados do planeta, muita gente boa, muito pesquisador. E aí, quais foram os principais resultados? Né? A gente dividiu esse resultado em drivers, né, em tópicos de importância. Então, vem globalização da advocacia, o ensino jurídico, que talvez é um dos principais pontos da atualidade, mudança de paradigma, a questão de gênero também muito importante, questão racial muito importante, como você agregar, você integrar as pessoas, isso é uma coisa fundamental, foram alguns pontos principais. Em relação ao que está acontecendo de diferente agora, o problema número um que essa pesquisa ela desvendou é sobre o empoderamento do cliente. Então, olha que coisa engraçada, né? A gente fala muito da tecnologia, de como a gente deve usar a tecnologia, mas a gente esquece que o cliente também está nesse movimento, né? Não é só do lado de cá, do lado de lá também. Então, o cliente também usa o WhatsApp, o cliente hoje não, já há muito tempo, ele vê o andamento do processo, então ele te liga se juntou à petição, ele te liga que o processo foi à conclusão, ele te avisa que saiu uma sentença, muitas vezes antes de você saber. Por isso que é importante você ter vários sistemas aí de acompanhamento processual, por isso as legal techs são tão importantes, para ajudar a gente a ter esse acompanhamento, né, em tempo real de todos os processos. Né? É fundamental você ter o apoio da tecnologia para isso. Então o cliente está muito empoderado. É o cliente que te manda mensagem no WhatsApp, é o cliente que te procura às 11h30 da noite, e você tem duas opções. Ou você para com isso, não quero falar com você, ou você se adequa à realidade, que sinceramente é o que a gente faz, é o que eu acho que tem que ser feito. Ah, Bruno, mas aí é muito cansativo eu trabalhar até 11h30 da noite, é muito cansativo eu responder uma coisa domingo, eu fazer videoconferência no sábado. É a opção sua não fazer, mas a chance de você ter um sucesso maior, ela também reduz. Então, assim, entra de cabeça, mergulha junto com o cliente em tudo que ele faz. Não deixa de atender ninguém. Esse é o ponto número um. Um dos primeiros clientes que eu tive, grande, foi uma empresa, enfim, bem grande, foi um dos primeiros que eu consegui, já tem bastante tempo, e eu disputei com um escritório muito grande na época, e aí a gente acabou conseguindo a conta. E aí, depois de um ano, o diretor jurídico veio me contar, Bruno, uma coisa que você me deu, que eu não recebi do outro, era carinho. Então, assim, você é um advogado muito cuidadoso e realmente ouve com atenção, faz a reunião, vai na reunião, você está sempre disponível. Então, o carinho do advogado com o cliente ele é fundamental. A gente não pode deixar de tratar os nossos clientes com muito respeito, com muito carinho. Né? É a nossa fonte, não só de renda, mas também de contato, e depois você vira uma amizade, aquele cliente te consegue outros clientes. Então, assim, a relação advogado-cliente ela é muito importante. A gente não pode achar que é uma coisa meio de prateleira, o cliente vai lá, paga, eu faço o processo, e aí só tem uma relação muito fria por e-mail. Gente, pode fazer assim, mas eu não recomendo em hipótese alguma, porque realmente é aí que está a diferença para você alcançar um outro patamar, entendeu? É a gente trabalhar com muita inteligência, produção de conteúdo, como todos vocês falaram aí, fundamental, muito conteúdo, muito artigo, muita postagem, turbinem o Instagram de vocês, é importantíssimo vocês aparecerem, claro, respeitando as regras da ordem, não vamos discutir aqui violação de regra, mas o Instagram gratuito ele é permitido amplamente, então façam muito barulho, tá? Muito barulho. Então, assim, o consumidor, como a Carol está falando, tem que ter essa experiência, né, o Customer Experience, tem que ter no escritório. Então, não é só uma loja bacana, que vende, que sabe o que você quer comprar, uma loja de roupa. A gente também pode fazer isso. É questão de você realmente girar a chave, né, acionar esse gatilho aí para tentar mudar. Entendeu, pessoal? Esse é o grande diferencial que eu vejo como importante, não muito mais do que realmente o que a Isa falou. O que está mudando agora é só saber o direito, é só saber as hard skills, quer dizer, eu tenho que saber muito direito constitucional, eu tenho que saber muito direito público. Se você trabalha com isso, de fato, você tem que saber, óbvio, claro, sempre. E sempre se atualizar. Mas muito mais do que isso hoje, a advocacia hoje não é só aquele cara que sabe muito a parte técnica. É aquele cara que sabe negociar, é aquele cara que tem uma técnica de liderança apurada, é aquele cara que consegue, aquela pessoa que consegue tratar bem, se relacionar bem com o teu cliente. Esse é o advogado que realmente vai fazer diferença. Então, você oferecer mais do que a expectativa do cliente. Então, eu espero que você vença o meu processo, mas eu vou fazer mais do que isso. Eu vou, de repente, vencer o seu processo, mas vou também te oferecer um outro serviço, ou vou te dar alguma outra dica para o seu negócio. E não precisa cobrar, não. É uma questão de parceria. Você vai junto, entendeu? Você oferece outro serviço, você apresenta alguém para o negócio daquele teu cliente. É isso. É um grande movimento, por isso que o network
Eu não sei se alguém está ouvindo a Isabela. Posso me despedir, Isa? Sem o seu som? Vou escrever aqui também. Perfeito, então, pessoal. Já recebi aqui a orientação aqui para fazer o encerramento. Então, gente, é isso, basicamente. Eu acho que a gente tem que trabalhar além da média, tá? Não dá para ficar achando que o cliente vai bater na porta do escritório ou agora na porta de casa, ninguém vai tocar o telefone, porque não vai acontecer isso. Então, a gente tem que correr atrás, tá? Não deixem de buscar os seus clientes, não deixem de conversar com as pessoas, façam muitos contatos. E nem sempre o cliente é o cliente direto. Trabalhem também em muita parceria com os escritórios, porque um advogado pode ajudar o outro. É uma grande rede de ajuda. Então, o advogado que faz tributário não faz o trabalhista. Então, ele chama o trabalhista para ser incorporado naquela estrutura para atender um cliente. Gente, vários escritórios fazem isso, a gente faz muito isso. A gente não tem tributário, por exemplo. Então, a gente tem uma equipe de tributário, de parceiros, maravilhosa, que trabalham muito bem para a gente. Então, é isso. Então, a gente acaba se ajudando e vice-versa também. Então, façam o bem com inteligência, que todo mundo vai sair ganhando. Tá bom, pessoal? Era essa a mensagem que eu queria passar. Obrigado, Isa, pela oportunidade. Obrigado pela participação de todo mundo. Gente, muita calma agora, muito trabalho mental para a gente, como diz a Isa, ressignificar o que é ficar em casa. Vamos fazer desse limão uma limonada para ter mais sucesso ainda, tá bom? Ninguém pode ficar desanimado. Vamos tentar trazer o melhor de tudo que está acontecendo, investir em novas áreas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima live, hein? Tchau, tchau.